prédio onde nasceu a USP em São Carlos fica o CDCC, Centro de Divulgação Científica e Cultural. O CDCC comemorou 30 anos em maio, mas escolheu o mês de outubro para as atividades de aniversário. Por isso, o EPTV Comunidade de hoje é especial. Você vai conhecer melhor a história desses 30 anos e o trabalho que é realizado hoje. Vamos lá? E quem vai dar mais detalhes sobre essa história para a gente é o professor do Instituto de Química de São Carlos e diretor do CDCC, Antônio Aprígio da Silva Curvelo. Bom dia, professor. Bom dia, Hebe. O objetivo principal do CDCC é integrar a comunidade à universidade. De onde surgiu essa proposta? A proposta é, se você considerar, estamos na universidade e a universidade se apoia sobre um tripé, pesquisa, ensino e extensão. Em particular, esses três apoios, né, conversando fortemente entre si, e o CDCC em particular, ele tem a sua vertente mais forte na parte de extensão, apoiada na experiência da universidade e de seus pesquisadores em ensino e pesquisa. No caso particular da nossa missão CDCC, ela se inicia no final de 79, em 80 foi oficialmente criado o centro. Ela se inicia no final de 79, por um lado, por uma demanda da própria sociedade, representada pelos professores de ensino médio e da época, né, chamado de segundo grau, que buscavam, junto à universidade, um apoio para melhor instrumentalizar suas aulas de ciências. Isso encontrou ressonância nos professores da universidade, que tinham essa simpatia ou até tinham por interesse fomentar esse apoio ao ensino, e encontrou fortemente o respaldo da direção à época, né, que permitiu reservar um espaço e abrir espaço agora de tempo, para os professores poderem se dedicar a essa ação. Então, esse foi o início, uma proposta original da própria universidade de fazer extensão, apoiada no ensino e na pesquisa, conciliando com a demanda dos professores à época, que chamavam por uma cooperação mais efetiva. Bom, e se já são 30 anos, isso mostra que o trabalho está dando resultado. Queria que o senhor falasse um pouquinho da resposta da comunidade, não só dos professores, mas o que vocês observaram ao longo desses anos com os alunos, a interferência do CDCC, desse trabalho na sala de aula e no aprendizado. De fato, quando o próprio programa EPTV Comunidade destaca a comunidade no seu sentido mais amplo. No caso do CDCC, ainda que possa ser um sonho atingir toda a comunidade também em um sentido mais amplo, o nosso foco principal e onde a gente tem a maior resposta é da comunidade escolar, representada tanto pelos professores quanto pelos seus alunos. E a gente tem observado, 30 anos já é um tempo que se pode fazer essa análise, né, que esse esforço tem sido bem recompensado, tem atingido seus objetivos pelo próprio interesse que os alunos, né, demonstram pelas ciências, em particular o CDCC, ele se dedica mais às ciências naturais, o interesse que esses alunos encontram ou reforçam o interesse que eles têm pelas ciências, o professor se sentindo um pouco mais apoiado para dar uma aula mais produtiva, quer dizer, incentivando e motivando seus alunos, e o retorno que a gente vê, por um lado, declaração, depoimento desses professores e alunos, e os alunos que hoje, na atividade profissional, que escolheram já na universidade, ou mesmo no mercado de trabalho, que lembram o quanto que essa participação e essa ajuda foi importante para as suas carreiras. E eu queria que o senhor explicasse também como que isso é feito. O ensino da ciência é de uma forma lúdica, prática. O que o CDCC desenvolve aqui que acaba complementando aquilo que o professor ensina em sala de aula? Na verdade, são muitas coisas, talvez a gente não consiga destacar todas elas. Mas o CDCC reconhece, em primeiro lugar, que o papel, né, de ensino que atinge os alunos em grande número e como missão é da própria escola. O que a gente procura fazer é ajudar o professor a apoiar a escola para que ele possa ter um ensino de mais qualidade. Muitas dessas ações o professor não tem tempo para poder se organizar e o CDCC então trabalha nessa retaguarda. O senhor poderia dar um exemplo? Vamos tentar dar vários exemplos. O principal, diria, que é a experimentoteca, que são conjuntos de kits de química, física, matemática e biologia, desenvolvidos pelo centro, que são acondicionados em um recipiente, na verdade uma caixa,
que é levado à escola para que o professor possa ter uma aula, fazer uma aula experimental ou pelo menos uma investigativa. A concepção desses kits é de que não seja apenas uma demonstração que o próprio professor faça, ainda que ele possa fazer, mas principalmente que o aluno consiga fazer a experiência. Então as caixas são até grandes, porque elas contêm material para que 40 alunos numa classe normal consigam eles mesmos colocar a mão na massa e fazer o experimento. Essas caixas envolvem uma série de materiais aí com especificidades diferentes em função da disciplina ou da experiência que está sendo colocada. Resulta em que muitas vezes uma peça possa quebrar, o material possa gastar. Então o CDCC leva à escola, a pedido do professor, traz para o centro depois que o professor utilizou, repõe os materiais que danificaram ou que gastaram e disponibiliza novamente para outro professor. Essa ação resultou já no patenteamento desses kits, já foram terceirizados em termos de venda pela iniciativa privada que pagava royalties para a universidade, hoje é domínio público. Nós atingimos da 5ª à 8ª, agora a 9ª, né? E também o ensino médio. Uma outra ação não menos importante é a educação científica para as séries iniciais, de 1ª a 4ª, onde a gente recebe os professores e os auxilia oferecendo uma ferramenta de trabalho, que é a experimentação, o ensino por investigação. Nesse caso específico, o CDCC dá formação e apoio ao professor. Nós teremos no sábado, não hoje, mas no próximo sábado, uma cerimônia, inclusive, uma exposição de trabalho de professores aqui da cidade e da região, que vão mostrar esse trabalho executado em sala de aula. Não querendo atingir todas as atividades, mas uma outra missão muito importante são as visitas monitoradas, em que o CDCC oferece apoio de monitores e apoio logístico para que o professor possa levar o seu estudante em visitas a campo, quer na bacia do Rio Gregório, quer no trabalho de reciclagem, em que a gente mostra o aterro sanitário, mostra como é que você pode ter práticas de proteção ao meio ambiente, de consumo sustentável, e também uma visita que a gente faz à bacia do Itaqueri, em que o estudante também tem apoio para poder aprender um pouco mais sobre o meio ambiente. E essas atividades para os estudantes estão abertas a toda a região, não só em São Carlos? Toda a região. O CDCC, por uma entidade pública da universidade, ele atende a toda a comunidade, mas por questões de logística, São Carlos, nesse caso, é mais favorecido, né, nesse atendimento. Em particular, na condução dos alunos, na entrega do material, a gente faz isso gratuitamente com recursos da instituição. No caso de escolas de fora da própria cidade, né, esse transporte é custeado pela própria instituição, né? No caso da experimentoteca, em alguns casos a gente consegue viabilizar o transporte para outras cidades, mas em geral a gente atende São Carlos, eventualmente Ibaté, uma outra cidade mais próxima. Os 30 anos foram comemorados em maio, na verdade, mas vocês agora estão formalizando essa comemoração a partir de terça-feira. Maio é a data oficial de criação do centro. À época era uma coordenadoria do antigo Instituto de Física e Química, mas a gente escolheu o mês de outubro por ser o mês da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e por ser o mês também que nos permitia preparar várias das atividades que a gente vai ter durante a próxima semana. Queria então que o senhor desse os detalhes dessa programação de aniversário. Essa programação para a gente é muito especial e a gente quer atender diferentes objetivos. Um dos objetivos, porque a gente vai ter uma semana de casa aberta, é mostrar para a comunidade. A gente espera que, além da comunidade escolar e estudantil, mas para toda a comunidade, como é o nosso trabalho. Então nós vamos abrir todos os nossos setores, nossos funcionários vão estar à disposição para mostrar o que é o dia a dia de cada um. Isso é uma maneira de prestar conta para a sociedade e uma maneira também de valorizar o trabalho dos nossos funcionários. O outro objetivo dessa semana é agradecer à cidade. Então, de alguma forma, a cidade que nos abriga e que tem sido a razão maior do nosso trabalho, a gente vai oferecer um concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade, que vai ocorrer na terça-feira à noite no Teatro Municipal, a quem a gente até aproveita para agradecer a própria orquestra
e a prefeitura que nos cedeu o teatro. Esse seria um presente à cidade. E também vamos aproveitar para lembrar as pessoas que contribuíram para esses 30 anos, professores e funcionários técnicos administrativos, dando àqueles que a gente julga os mais relevantes, não pode ser para todos por uma questão até de tempo e recurso, mas a uns professores nós vamos oferecer uma homenagem e a todos os funcionários também a gente vai dar uma lembrança para marcar o agradecimento pelo trabalho que eles ao qual se dedicaram durante esses anos todos. Bom, então o EPTV Comunidade dá parabéns pela iniciativa, porque a gente sempre fala muito no programa que é preciso aproximar a comunidade da universidade. Os pesquisadores, a gente sempre faz convite para que eles venham ao programa para falar sobre os trabalhos que têm sido desenvolvidos. Eu parabenizo, então, o CDCC por essa iniciativa tão importante para a comunidade, né? Em nome do CDCC, a gente agradece. A gente vai continuar aqui no CDCC mostrando as atividades, as visitas monitoradas. Não saia daí, o EPTV Comunidade volta em instantes. Agora a gente vai começar um passeio aqui no CDCC, nas áreas que os monitores usam para explicar para os estudantes determinados fenômenos que acontecem no nosso dia a dia. A gente está aqui na Casa Maluca, a Adriana Martins, ela é coordenadora da área de exposições aqui do CDCC e vai apresentar para a gente explicar o que é essa Casa Maluca, Adriana. Na verdade, o jardim ele é dividido por percepções. E nesse caso a gente fala que é percepção da vertical, ou seja, a hora que as pessoas entram nesse espaço, eles vão ver que existe uma certa inclinação e vão se sentir de uma forma diferente do que a gente está aqui no ambiente externo. Então vamos entrar. Na verdade, olha, o que a gente sente aqui é o chão, né? O chão que está inclinado. A gente fica um pouco tonta até, né? E os estudantes já estão aqui percebendo essa mudança. Olha, pelo espelho a gente percebe uma certa inclinação, né? Que a gente estaria. Olha que interessante. É bem interessante essa imagem, né? Bom, pessoal, o que vocês estão achando dessa sensação aqui de tontura nessa Casa Maluca? Você fala comigo? Claro. Muito ruim, me dá muito ruim. Tá muito tonta? Uhum. O que você aprendeu aqui? Que a gravidade sempre puxa a gente pro ponto que tá mais profundo, entende? O que vocês ensinam aqui para os adolescentes, para os estudantes? A gente ensina isso mesmo que a menina falou, né? Que é esse principal conceito aqui envolvido na casa é o conceito da força da gravidade mesmo, né? Que em um plano inclinado, né? Se a gente estiver numa rampa, numa rua inclinada, é o que acontece aqui dentro da casa também. A gravidade puxa a gente de lado, tá certo? Então, aqui também a gravidade está ganhando uma componente, a gente fala que está puxando a gente de lado. Então, por isso que a gente tem essa dificuldade de se posicionar. O nosso corpo, né, como você mencionou aqui no caso do espelho, automaticamente no que a gente entra na casa, compensa o nosso peso para o outro lado, para que a gente não caia, né? Então, se a gente está numa rampa, numa rua inclinada, é isso que ocorre também. A gravidade está puxando a gente para um lado e o nosso corpo compensa o nosso peso para o outro. Aqui a sensação de tontura é mais forte por ser um ambiente fechado. Com certeza. E também o que acontece é o seguinte, né? A gente tem um órgão que a gente chama de labirinto que é responsável pelo nosso equilíbrio, né? Então, aqui dentro da casa, as pessoas que têm essa dificuldade de equilíbrio, às vezes até sentem dores de cabeça mais fortes, que é o que a gente chama de labirintite, né? Que é uma doença, justamente uma inflamação no labirinto que as pessoas que tem essa dificuldade aí acabam passando mal dentro dessa casa mesmo. Então, quem tem labirintite não pode vir aqui para essa casa. Vocês gostaram da experiência? O que vocês acharam? Legal. Eu tenho que me segurar aqui, senão eu caio também. O que vocês acham dessa ideia de aprender a ciência na prática? É de uma coisa diferente. Oi? Bem interessante. Você tinha noção que fosse dessa forma aqui o CDCC? Não. É a primeira vez que você está vindo? Não, eu já vim antes. E você gosta daqui? Eu gosto. O que mais você já aprendeu aqui? Sobre a força da gravidade e várias coisas. E depois isso ajuda você na sala de aula? Ajuda.
A gente vê realmente a água caindo inclinada. Mas será que a água está caindo inclinada? Não, né? Ela está caindo reta. Se a gente olhasse lá de fora da casa aqui para dentro, a gente veria que a água está caindo reta. O que acontece? Aqui a gente está torto, todos os objetos dentro da casa estão tortos, né? Inclusive a gente. Então a gente tem essa sensação que a água está caindo inclinada, mas na verdade ela está caindo reta, né? E a sensação aqui de você estar experimentando uma coisa que está escrita no livro? É gostoso, porque você está aprendendo cada vez mais com isso. Você está aprendendo a gravidade, essas coisas que tem a ver. Aí, não esquece mais. Não, nem um pouco. Vamos observar aqui a cidade antes de entrar na casa. O que a gente está vendo aqui, né? A igreja, os prédios, as casas, né? Vamos comparar com o que a gente vai ver quando entrar aqui na casa. A igreja é torta. Torto, né? A Casa Maluca que a gente acabou de ver faz parte desse espaço aqui, que é o Jardim da Percepção. Aqui são vários experimentos, a Adriana vai explicar mais um pra gente, né, Adriana? Como é que é aqui? Aqui nesse espaço nós temos 9 percepções, tá? Sendo que um conjunto de percepção do som, um outro conjunto de percepção de força e, nesse caso, percepção de tamanho. Aqui né? das cadeirinhas, então. Isso, Explica das pra cadeiras. gente como é que é isso. Então, na verdade, elas estão sentadas e cada uma vai sentir uma sensação diferente, né? Aqui vai sentar nessa cadeira menor, aqui vai sentar na cadeira maior e a gente pede para que cada pessoa sente em cada uma das cadeiras, justamente para sentir essa questão de tamanho, como é que eles estão se sentindo sentados nas cadeiras, de diferentes tamanhos. Questão da proporção, né? Isso, exatamente. Aí, então, o que mais? Vamos passear aqui pra gente dar uma olhadinha em outros experimentos. a gente pode Aqui. ir Aqui. Só pra gente que a gente está aqui em cima, o que é isso aqui? Tá. Esse é um conjunto de percepção do som que a gente fala, né? No caso, esse experimento, ele é chamado de ondas mecânicas e aquele a gente fala que são tubos sonoros. Então, da frente. isso, aquele da frente. E as pessoas batem em cada um dos tubos e vai ter uma variação sonora. Então eles vão perceber essa questão da variação sonora, a questão da vibração. E aí também, de acordo com o que eles vão conversando, vão falando com a gente vai tendo um diálogo diferenciado com cada público. Ok. Aí descendo as escadas aqui, a gente já tem um outro espaço com espelhos. Um corrimão. Até o corrimão é especial? Isso, até o corrimão é especial porque cada um deles tem uma temperatura diferenciada. Nesse caso a gente fala que é percepção de temperatura. Eles colocam, tem todo um processo de manipulação para eles perceberem o que está, onde está quente, onde está frio, aonde a gente tem a temperatura ambiente. Então, a gente pode descer, só de tocar aqui já dá para ter a sensação? Só de tocar. Pode Nossa, esse tá gelado, tá Isso, gelado. é. Esse tá mais ou menos, esse tá mais ou menos também. E no caso, Esse tá um pouco menos frio e esse tá melhor. quente. No caso a gente pede, eles colocam a mão nos tubos das extremidades e depois eles deslocam as mãos para o tubo do meio. Aí eles vão perceber que houve uma variação e aí cada um vai ter a sua sensação. E aí descendo, passando aqui o corrimão, a gente tem Passando o corrimão, essa área. nós temos aqui 4 percepções, tá? No caso, mais um que envolve a questão do som, que é a reflexão do som, e 2 conjuntos de percepção de peso. Adriana, então vamos explicar aqui, né, de uma forma bem prática com as estudantes, o que está acontecendo. Elas já estão ali posicionadas para puxar a corda. Isso, então na verdade ela vai puxar cada uma das cordas e vai ter uma percepção, uma sensação diferenciada em cada uma delas. E aí ela vai poder falar pra gente o que ela está sentindo, né? E no caso interagindo com a colega. O que você sentiu então, puxando cada uma dessas cordas, tentando levantar aqui a sua colega? Que a primeira é mais leve, aí da segunda em diante vai aumentando o peso da corda. Esse conceito da distância, né? A distância para o ponto de aplicação da força, quanto maior a distância, menos força você tem que fazer. Pode puxar cada uma das cordas, desde a primeira até a última, e vamos ver aí o que você percebe. E aí, o que você percebeu em cada um
da uma ele das tá mais cordas. pesado e daí depois começa a diminuir o peso. E cada roldana faz esse processo aí de dividir a força por dois. Então por isso que muda a sua percepção da força, tá certo? Mas o peso que está sendo puxado lá embaixo é sempre o mesmo. Adriana, qual que é o objetivo desse espaço aqui? Aqui esse espaço a gente fala que é uma simulação de cerrado e mata ciliar e eles têm a oportunidade de estar sentindo a textura das plantas, o cheiro, a coloração das plantas, né? E eles vão perceber que umas são mais lisas, outras têm mais um aveludadozinho, né? A questão da característica do tronco, né? Apesar de não ser um cerrado natural, eles têm uma certa característica própria, né? E está observando e comparando cada uma das vegetações aqui. São várias espécies diferentes. Né? Nós temos aqui algumas espécies de vegetações que tem naturalmente no cerrado. Aqui a sensação já é totalmente diferente, né? Mais arejado. Mais úmido, diferente lá de cima, que é a característica de um ambiente realmente mais seco, né? E aqui no caso a gente fala que é a percepção do ambiente, onde eles vão perceber a textura das plantas diferente de lá de cima, tá? Então eles vão passando e a gente vai conversando com eles sobre cada uma dessas vegetações existentes aqui nesse espaço. E a questão da mata ciliar mesmo, né? Que está praticamente se extinguindo em alguns locais, né? Exatamente, é a questão de preservar toda a mata ciliar, né, em função de todos os acontecimentos que a gente vê aí constantemente. E daqui a pouco você vai conhecer um outro espaço aqui do CDCC. Até já! O IPTV Comunidade de hoje é especial sobre os 30 anos do CDCC e você já conheceu um pouquinho melhor os setores de Biologia e de Física lá na sede do CDCC. E agora vai poder conhecer também o setor de Astronomia que fica aqui no Observatório na USP. O professor Walter Luiz Líbero é vice-diretor do CDCC e responsável pelo observatório, né, professor? O que o visitante, o estudante tem acesso quando vem nesse espaço aqui? Nesta área externa nós temos o que nós chamamos de Jardim do Céu na Terra. É um conjunto de totens particularmente alusivos ao sistema solar. Então, de uma forma bastante didática, num passeio, as pessoas podem ter uma ideia da escala de dimensão dos planetas e do sistema solar como um todo. Podemos ilustrar como ocorrem as estações do ano, como ocorrem os eclipses, como que nós vemos as constelações na esfera celeste. Também temos uma esfera que pode ilustrar de forma bastante didática conceitos como Equador, polos da Terra, estações do ano, trópicos e coisas assim, que são normalmente abordadas em livros textos. Aqui elas adquirem uma certa realidade, né? É como se fosse uma preparação para aquilo que eles vão ver lá dentro. Isso, exatamente. Lá dentro eles têm condições de observar os astros. Porém aqui nós temos de uma forma didática a possibilidade de comparar esses astros uns com os outros, particularmente comparar a Terra com os demais planetas e assim formando uma dimensão na nossa cabeça, né, de como é o sistema solar, de como são os constituintes do sistema solar. E pelo que você observa dos visitantes, eles ficam mais interessados depois que passam por aqui. Esse setor aqui ele é bastante interativo. Os estudantes eles se dispersam por entre os totens e os monitores podem um a um explicar o que os totens querem dizer. Então é uma maneira bastante divertida de aprender astronomia, né, que complementa as atividades internas de observação. Agora, nos 30 anos do CDCC, qual é a importância do observatório dentro dessa história? Desde o início de suas atividades, né, já há 30 anos, o CDCC sempre teve essa preocupação de inserir a astronomia como um dos setores de divulgação. Isso dada a importância que a astronomia tem como um assunto interdisciplinar, né, no meio estudantil e sempre muito motivador para os jovens. Então esse espaço ele traz essa característica fundamental, é a motivação que ele traz aos jovens para aprender ciência. Então desde a passagem do cometa Halley que o observatório funciona ininterruptamente, semanalmente recebemos classes de estudantes. Em particular, nessa comemoração dos 30 anos, nós vamos estar abertos à população durante a semana toda. Especialmente agora, está uma época propícia para que tipo de observação? Olha, particularmente Júpiter, o planeta Júpiter está muito bonito no céu, é como se fosse uma estrela mais brilhante que as pessoas podem ver no céu. Podemos ver as luas de Júpiter, né, tal qual a Terra tem a Lua, Júpiter também tem várias dezenas de luas e nós podemos observá-las ao nosso telescópio.
Qual que é o melhor horário para observação? A de Júpiter, no caso, de entre 8 e 10, né, entre 20 e 22 horas, todas as noites estão muito boas para observação. No começo da noite, nós podemos até observar Vênus também, né, também é um atrativo a mais, mas precisa ser bem no começo da noite. E qual é o contato, por exemplo, das escolas? É sempre gratuito? É um agendamento com antecedência? No caso de escolas ou qualquer outro grupo, precisa ser feito um agendamento. Nós temos vários horários semanais que são específicos para grupos de estudantes, né? Então nós recebemos pelo menos 5 horários semanais exclusivos para escolas. O atendimento é absolutamente gratuito. Agora, a população também tem um horário próprio, que é de sexta, sábado e domingo, das 20 às 22 horas, o observatório está aberto, não há necessidade de agendamento. Mas todo mundo que vem aqui ao observatório fica curioso para conhecer essa sala, a sala da cúpula, né, professor? Exatamente, é onde fica o telescópio, o objeto principal do nosso observatório. Embora todos os grupos que vêm ao observatório tenham uma recepção em forma de uma palestra, onde nós explicamos o que vai ser observado, certamente o ponto maior da visita é sempre a observação celeste, né? E as reações? As mais diversas, né? Desde a admiração maior que a pessoa pode ter de observar, por exemplo, luas de Júpiter, as crateras da Lua. Eu acredito que a Lua seja o objeto mais bonito que as pessoas veem no céu. É o que causa maior admiração. Embora seja um objeto do nosso dia a dia, né? Mas ao telescópio, dada a riqueza de detalhes, isso certamente surpreende a todos. E o que é, assim, além da Lua, que é possível observar com esses detalhes, que tipo de constelação, o que vocês podem observar aqui com maior riqueza? Além dos planetas e da Lua, nós gostamos muito de mostrar aglomerados de estrelas. As estrelas não são isoladas no universo, elas nascem em grupos, alguns grupos contêm até milhares de estrelas. E ao telescópio, essa é uma imagem muito bonita, que impressiona bastante, né? Porque os nossos olhos têm uma certa capacidade limitada de contar estrelas, mas quando usamos um telescópio, esse número aumenta muito. Então esse é um dos objetos que nós gostamos de mostrar também, são as chamadas nebulosas, né? São conjuntos de estrelas na sua maior parte. Dentro das atividades de comemoração dos 30 anos do CDCC, o observatório também está com uma programação especial? Isso, exatamente. Nos dias 21, 22 e 23, nós teremos aqui em São Carlos o 11º Encontro Regional de Ensino de Astronomia. Serão 3 dias de atividades bastante intensas com astrônomos profissionais, educadores de toda a região, que irão fazer palestras, mesa redonda e oficinas. Particularmente o público-alvo são professores do ensino fundamental e médio. É necessário uma inscrição num site que está na página do CDCC e na página da UFSCar também. O senhor acha que depois que as pessoas conhecem, participam desse processo de descobrir aquele céu, que elas veem todo dia, mas aqui passam a ver de forma diferente, é uma maneira de despertar também o sentimento de preservação, de amor pela natureza? Nós costumamos chamar a atenção disso, né? Dizer que talvez o único planeta no universo que possa ter condições de vida seja o nosso. Nós não temos ainda conhecimento de outro lugar que possa ter vida como o nosso, embora a astronomia de hoje tenha já descoberto centenas de outros planetas, mas iguais ao nosso ainda não temos. Então esse sentimento ele fica mais pronunciado quando a gente mostra para a pessoa Vênus. Vênus é um planeta muito bonito ao telescópio, porém não tem condições de vida. Quando nós mostramos Marte, também é muito bonito de se ver ao telescópio. No entanto, também não é um planeta que nós podemos habitar. Então isso valoriza tremendamente o nosso planeta. Então, olhando os outros, eu acho que nós podemos aprender bastante sobre o nosso próprio.